a minha salvação, a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo.
continuar com esse espírito de louvor ao nosso Deus. Amém. Feliz sábado a todos. Gostaria agora de convidar os irmãos, aqueles que puderem, para nos ajoelharmos para falar com Deus. Querido e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia aqui na tua casa.
Obrigado por quem nos trouxe até aqui, Pai. Obrigado por mais uma semana. Te agradecemos também, Senhor, por ter refrescado os nossos dias. E pedimos, ó Pai, que o Senhor venha abençoar o nosso culto, abençoar o pastor Vitor, que ele venha falar inspirado por Ti. Amém. Que nós possamos sair daqui, Senhor, melhor do que chegamos, do que entramos. Amém. E que tudo que aprendemos aqui, Senhor, possamos passar para os que nos rodeiam. E que todos, Senhor, possam sentir o amor, o Seu amor, Senhor, assim como nós sentimos. Obrigado, Pai, por cada detalhe da nossa vida. Obrigado por nos guardar, nos proteger naqueles pequenos detalhes que a gente nem sabe que o Senhor nos livrou. Nós somos muito gratos por isso, Senhor. Obrigado pela vida, pela saúde. E mais uma vez, Senhor, obrigado por estarmos aqui. Aqui é o melhor lugar do mundo. Venha estar conosco, nos abençoando, nos protegendo e perdoando, Senhor, as nossas falhas. Essas bênçãos nós te pedimos e já te agradecemos. No doce nome de Jesus, amém. Amém. Bom dia, bom sábado a todos. Que a graça de Deus esteja de forma especial com cada um de nós. Obrigado pela luz. É mais fácil assim. Que nesse dia de sábado você tenha a oportunidade não só de ter um encontro mais próximo com Cristo, mas sobretudo ao momento que nós saímos aqui nesta manhã, que você saia acompanhado dele e tenha o restante de sábado na sua presença. Temos aqui muitos motivos para agradecer, principalmente por já estarmos uma semana um pouco mais fresca, né, como foi dito aqui na oração. Eu achei que iríamos literalmente sucumbir ao calor durante esses últimos dias agora. Mas pela graça de Deus, Ele nos trouxe a Bíblia no momento certo, na hora oportuna. Isso é muito bom para nós e esperamos que continue dessa forma também. Vemos aqui irmãos que há algum tempo não vimos, muitos irmãos que gostaríamos de ter visto em outros momentos. Todos sintam-se bem na casa do Senhor. Nesta manhã nós queremos estudar a palavra de Deus, queremos examinar as Escrituras e nela buscar um pouco mais de orientação, de instrução, uma vez que das muitas atividades que nós temos no dia a dia, durante a semana, as correrias que fazemos, às vezes falta tempo oportuno para nós dedicarmos um pouco mais ao estudo da Bíblia. Mas nessa manhã temos momento e oportunidade para isso. Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro, ou melhor, no Novo Testamento. Abra a sua Bíblia no Novo Testamento. Novo Testamento. Quero convidar você a ir. Quero convidar você a ir ao Evangelho de João. Convido então aqueles que estão presentes a abrir as suas Bíblias, seja no modo físico, no modo do seu tablet, celular, do seu aplicativo. Você que nos acompanha também através da internet, seja muito bem-vindo. E neste momento, onde quer que você esteja, da maneira como você estiver, se há possibilidade de que você nos acompanhe através da leitura da Bíblia, faça então neste momento. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João. Nós vamos ler um texto muito conhecido por todos, muito conhecido. Portanto, não vamos nos ater tanto à letra do texto, mas sim às lições que esse texto nos pode trazer. Lições importantes. Trata-se aqui de um contexto bastante peculiar, diferenciado, mas dentro de um contexto maior que fala sobre a identidade de Cristo, quem Ele é e o que Ele pode fazer por mim e por você. Eu quero convidá-lo a ir ao Evangelho de João, capítulo de número 8. Evangelho de João, capítulo de número 8. Nós vamos ler a partir do verso de número 1.
Evangelho de João, capítulo 8, verso de número 1. É interessante como a Bíblia ela é um livro que podemos considerar quase que autorreciclável. Cada vez que você lê o mesmo texto, na mesma versão, algo novo, algo diferente, se revela na leitura, a fim de levá-lo à compreensão do todo. E aqui fica um detalhe importante: sempre que você lê o texto bíblico, seja ele no Novo, Antigo Testamento, seja com textos de narrativa, profecia clássica ou apocalíptica, enfim, independente de qual seja a porção do texto que você estiver lendo, lembre-se sempre de duas questões importantíssimas. A primeira delas, que a Bíblia está dentro de um contexto ou de uma história macro, uma história maior. A Bíblia foi escrita e preservada a fim de nos revelar uma história maior. E dentro dessa história maior encontra-se histórias menores, peculiares, de pessoas, indivíduos, situações, localidades, questões regionais. Mas nenhuma delas, seja a história maior, a macro-história, ou a micro-história bíblica, nenhuma delas se desvia, vamos dizer assim, do objetivo maior da palavra de Deus. Esse objetivo maior é nos dar entendimento, compreensão sobre o plano da redenção de Deus frente ao grande conflito. Essa é sempre a cosmovisão que você tem que ter ao ir ao texto bíblico. Se você retirar do texto a cosmovisão da redenção do grande conflito, muito provavelmente você desfoca Jesus Cristo do centro. Você tira a pessoa de Cristo de todo esse contexto motriz da Bíblia. E isso é importantíssimo. Se você olha o texto bíblico com qualquer viés que não seja Cristo Jesus e Ele como Salvador e Redentor, dificilmente você vai compreender aquilo que a palavra de Deus nos reserva. Você vai entender as histórias, você vai entender os conceitos, mas você não vai absorver a realidade do texto. Então tome cuidado. O centro da Bíblia é Cristo Jesus, envolto numa macro história relacionada ao plano redentivo de cada um de nós frente ao grande conflito. Por isso, o texto que se encontra em João capítulo 8, do verso 1 ao verso 11, nos remete a uma realidade presente e momentânea, de uma história e de um contexto, mas ao mesmo tempo, como havíamos dito anteriormente, fala sobre um contexto maior, fala sobre uma realidade maior, que se aplica àquele momento, mas também no momento presente. Na minha versão, a palavra de Deus eu leio da seguinte forma, a partir do verso de número 1, acompanhe comigo. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado, os ensinava. Verso 3. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio deles, no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Diz o texto. Verso de número 6. Isso diziam estes, ou eles, tentando para ter de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a ir atirar pedra. Verso 8. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles a resposta, e acusados pela sua própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher, no meio onde estava. Verso 10. Erguendo-se então novamente Jesus, e não vendo ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, aonde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno.
vai e não peques mais. Esse é o texto. Feche seus olhos. Vamos orar. Eterno Deus e Pai, obrigado porque pela tua misericórdia e graça o Senhor nos tem trazido mais uma vez à tua casa. E nesta manhã de sábado, no dia do Senhor, nos dá a oportunidade de entrar nos atos da tua igreja, abrir a tua palavra e voltar a nossa mente unicamente à compreensão daquilo que o Senhor hoje nos reserva. Obrigado, Senhor Deus, porque em tempo, em liberdade física e espiritual, o Senhor nos dá o privilégio de lermos a Bíblia e buscarmos, através do Espírito Santo, a compreensão da tua vontade. Nesta manhã de sábado, que estamos felizes por estarmos aqui, seja nós que estamos de modo físico ou aqueles que nos acompanham através da internet, todos nós temos muitos motivos para agradecer. Mas mais do que isso, nós queremos externar o nosso pedido a Ti. E o pedido que temos nessa manhã, além de todos os demais que permeiam a nossa vida, é que o Senhor nos dê, porventura, a oportunidade de compreender a Tua vontade. Nós estamos diante da Tua palavra e rogamos que, segundo a Tua vontade, em nome de Cristo, o Senhor perdoe os nossos pecados. Lave-nos por meio do sangue do Cordeiro e nos concede ser batizados com o Teu Santo Espírito, de forma que Cristo Jesus esteja em nós e nós estejamos em Cristo Jesus. Agora, perdoados em nome de Cristo, rogamos que o Senhor, segundo a Tua vontade, comunique a nós vida, saúde e discernimento, para que o mesmo Espírito que inspirou a escrita bíblica possa também nos iluminar a compreensão daquilo que Tu queres. Alcance cada um dos Seus filhos que aqui estão, bem como aqueles que nos acompanham de forma virtual, aonde quer que esteja alguém que neste momento volte a mente ao Senhor, dê a Ele porção dobrada do Teu poder e faz em nós e por nós o que nós não podemos fazer. Que nos pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Quando lemos João, algo precisa ficar muito claro em nossa mente, você sabe disso. Os evangelhos foram escritos a fim de alcançarem públicos distintos, ocasiões distintas, objetivos distintos, públicos distintos. Por isso existe essa multiplicidade de visões sobre alguns eventos aparentemente semelhantes. Você tem o livro de Marcos, você tem o livro de Mateus, você tem o livro de Lucas, que relatam praticamente os mesmos eventos, vistos por uma ótica diferente. E você tem o Evangelho de João, que traz também alguma compreensão, em alguma medida, os mesmos eventos, mas de forma ampliada, com foco em Cristo Jesus. O Evangelho de João ele tem como objetivo, uma vez que foi escrito próximo ao final do primeiro século da era cristã, dizer ao povo, naquele contexto, ora, já muito afastado da realidade viva de Cristo, Jesus já havia terminado seu ministério terreno e havia subido ao céu. Depois de muito tempo em que a presença de Cristo já não estava entre eles e a história de Cristo já começava a cair em descrédito, João então é impelido pelo Espírito para escrever sobre Jesus. E de seu prólogo ao final do livro, João detalha elementos peculiares de quem é Cristo Jesus. Nós já falamos sobre isso em alguns dos nossos estudos. Jesus é visto como homem, mas ao mesmo tempo é visto como profeta, e por último, e mais do que tudo, ele é visto como Deus. Mas do capítulo 6 ao capítulo 9 do livro de João, do Evangelho de João, você vai encontrar um embate muito duro, um embate muito direto com Cristo. Seus irmãos discutem com ele, entre eles Tiago e Judas, que posteriormente se tornariam seus apóstolos. Os fariseus discutem com Cristo, os escribas discutem com Cristo, os saduceus discutem com Cristo, os principais da sinagoga, os sacerdotes, todos eles discutem com Cristo, e o povo, de uma certa maneira, espera para saber de fato quem é o filho de José. Quem é o menino que cresceu entre eles, não frequentou escolas, não foi a faculdades, mas agora se mostra entre as festas judaicas como um sábio, se mostra como um mestre diferenciado. Algo diferente existe nesse Jesus de Nazaré, e o povo quer saber o que é. Quando você está ainda no capítulo 7, você encontra momentos em que Cristo está no templo e ele está ensinando as pessoas, e há um destacamento enviado a aprender Jesus, mas os homens dizem o seguinte: nunca ouvimos alguém que falasse como esse homem. Nunca ouvimos. E às vezes, quando leio o livro de João, eu fico imaginando
o próprio Cristo, Jesus Cristo, o Filho de Deus, adentrando os portais, as escadas, os átrios do santuário, os átrios do templo, agora construído por Herodes, primeiro século da era cristã. E eu fico imaginando a cabeça de Jesus, como devia ser, o que devia passar na cabeça dele. Outrora, no Antigo Testamento, Jesus era o próprio Shekinah que se apresentava na tenda do encontro, do tabernáculo construído no deserto. Agora, de forma viva, a presença de Deus já não está mais dentro do santuário. Você se lembra do texto do Antigo Testamento, a arca retirada do templo antes que esse fosse conquistado, fosse destruído, e os seus pertences, muitos pertences fossem levados para a Babilônia. Mas, agora o próprio Deus encarna, Jesus Cristo, entra no templo. Não mais a presença dele está no lugar santo dos santos, no lugar santíssimo, pelo contrário. Jesus sai do lugar onde lhe era reservado a sua presença. E uma vez que a adoração, a liturgia, o culto que era naquele contexto apresentado, já não satisfaz mais o desejo de Deus, assim como outrora ocorrera no capítulo 1, 2 e 3 do livro de Isaías, a adoração já não era mais aquilo que eles esperavam. Deus já não se fazia mais satisfeito com aquilo que estava sendo recebido. Então, literalmente, a presença física de Deus sai do Santo dos Santos e vem para o meio do povo. Já vamos pensar nisso? Enquanto os sacerdotes, de forma defeituosa e limitada, prestavam um culto que não honrava mais a Deus, separando Deus dos homens, objeto do seu plano redentivo, Deus então tira a sua presença de dentro do lugar santíssimo e ele vem aonde o povo está. E diz a palavra de Deus que, como de costume, Jesus, após embates e mais embates, vai até o Monte das Oliveiras e passa a noite orando. Mas ao iniciar o capítulo 8, diz o texto que após passado a madrugada de oração, Jesus vem novamente em direção ao templo e diz a palavra de Deus. Ele entra no templo e se assenta. Há uma questão interessante junto à cultura judaica que diz o seguinte: quando você lê a Bíblia, quando você lê o texto sagrado, você tem que fazê-lo em pé. Era assim nas sinagogas judaicas, primeiro século, segundo século. As pessoas liam o texto em pé. Mas quando você vai explicar o texto bíblico, diz a liturgia que você tem que se assentar. Você se assenta. E é interessante pensar nisso porque na mentalidade judaica é mais ou menos assim: você lê o texto em pé porque ele é importante, ele é digno de atenção, mas você se assenta para explicá-lo porque não há pressa para compreender o texto bíblico. É para começar? Quanto tempo você dedica estudando a Bíblia? Deus disse que nós devemos ler e meditar, ler e meditar, ler e meditar. Deuteronômio nos convida a falar sobre o livro da lei quando estamos deitados, levantados, andando, trabalhando, conversando, onde quer que seja. Passar tempo sem pressa, passar tempo com a Bíblia. Essa é a ideia. Por isso, quando você vai a Mateus capítulo 5, verso 1 e 2, você encontra Jesus subindo novamente o Monte das Oliveiras. E ele está prestes a iniciar o sermão do monte. E o que ele faz? Diz o texto: vendo as multidões, observando cada rosto, cada necessidade, cada problema, Deus em Cristo se assenta, chama para si os seus discípulos e começa então a ensinar. Deus sempre tem tempo para nós. Dessa vida não é diferente. Jesus entra no santuário, entra no templo, a sua própria casa, casa que já não era mais dele. E ele então se assenta, e todos aqueles que ali concorriam vinham então a ele e se assentaram ao seu redor, e ele começa a ensinar. Grave isso, ele está ensinando. Posteriormente, algo estranho acontece. Aqueles que porventura deveriam estar ali no templo, ensinando, orientando, conduzindo o povo ao texto bíblico, à orientação e à instrução, eles se achegam a Cristo, mas eles não se achegam para ensinar. Algo está acontecendo.
incomum. Os escribas e fariseus, diz o texto, chegam-se a Cristo Jesus e a sua presença trazem uma mulher surpreendida, diz o texto, em adultério. Fazem-na então ficar em pé diante de todos e eles então se dirigem a Cristo. Tomem muito cuidado, prestem atenção nos detalhes desse texto. Jesus está em seu santo templo, ele está presente e ele se assenta para ensinar. Quando você pensa em Jesus, templo e ensino, algo precisa vir à sua mente. O que é isso? Se nós estamos diante de um templo de Deus e Cristo está presente e assenta-se para ensinar, a cena já não é mais uma sala de aula. A cena já não é mais de um templo de estudo simplesmente. A cena é de juízo. Porque alguém está sendo acusado. Jesus está sendo inquirido. Há testemunhas de acusação. E Deus se faz presente. O réu é colocado em pé diante de Cristo e no meio de todos, uma mulher pega em flagrante adultério. Dizem então eles, mestre, se referindo a Cristo como sendo de fato não só um rabi, não só um professor, mais do que isso, o mestre dos mestres, o grande ensinador, o Logos, a palavra. E eles então continuam. Essa mulher foi apanhada em flagrante adultério e, a fim de validar a sua proposta, a fim de validar a sua causa, a sua tese, eles então lançam mão do recurso legal. Que recurso é esse? A própria lei de Deus. Na lei, dizem eles, nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Esse é o veredito. Tu, pois, o que dizes? Eles então começam a inquirir Jesus. É interessante você notar que o templo é a casa de Deus, mas já não é a sua morada. A lei, a própria vontade de Deus, mas já não é mais usada como deveria. Jesus é o próprio Deus, o autor da lei, o dono da casa. Mas ainda há prerrogativas, ainda há petulância para perguntar ao autor da lei o que ele quis dizer quando escreveu a lei. Já parou para pensar nisso? Algumas vezes eu e você agimos assim. Observamos a lei, sabemos o que ela diz. E quando nos dirigimos a Deus, nós dizemos mais ou menos assim: Senhor, eu sei que está escrito lá, mas será que não tem como eu fazer dele? Será que não posso agir de outra forma? Não tem um adendo? Não tem um escape? Não tem um jeitinho? Nós somos brasileiros. Não tem um jeitinho? Não tem jeitinho. É para pensar nisso. Às vezes, quando confrontados com a lei, julgamos entendê-la tanto a ponto de conseguir entendê-la, compreendê-la e praticar a nossa própria maneira. Não é assim. Não é assim. O contexto nos remete ao templo. Temos testemunhas, temos o réu e temos Deus. E tu, o que dizes? A lei de Moisés nos manda apedrejá-lo, mas não passava pela mente deles de que fora mesmo Cristo quem deu a lei a Moisés. Eles não compreendiam, eles não entendiam. Lembra-se do contexto macro? Qual é o problema do grande conflito? A má compreensão da vontade de Deus. Qual é o contexto micro? As minhas e as suas escolhas frente à vontade de Deus. Essa é a realidade. Mas o texto continua e diz o seguinte: isto, diz o próprio texto, diziam eles tentando para terem do que o acusar. A Bíblia tem alguns textos assim que a gente fica sem palavras.
Quando você vai ao contexto do Apocalipse, seja ele no Apocalipse ou ainda no Antigo Testamento, você encontra a própria Bíblia, seja também o Espírito de profecia, dizendo a mim e a você o seguinte: em certa feita no céu, um anjo de luz, querubim, se aproximou de Cristo e disse: Senhor, eu não consigo entender. Eu não consigo viver de acordo com a tua lei. Eu não consigo entender, eu não consigo aceitar, eu não consigo compreender. Não dá para viver de acordo com a sua lei. Mas em meio a isso, eu estive pensando e eu cheguei a uma conclusão: a lei está errada. Nós precisamos reescrever. O senhorio do Senhor está pesado sobre nós. Não há um sequer que possa viver de acordo com a tua vontade. Por isso eu estou me revelando. Essas foram as palavras de Lúcifer. Qual é o problema? A lei. A vontade de Deus. Mas muitas vezes, como Lúcifer, nós nos esquecemos de algo. A fim de acusarmos a Deus, a fim de vivermos a nossa própria vontade, nós temos que provar que Deus está errado. Já para começar isso. É assim que é. Quando um advogado, quando um jurista pleiteia a mudança de uma lei, ele tem que provar que o contexto está errado. O autor está errado. Há necessidade de revisão, mudança, correção. Nós estamos acusando o próprio Cristo. Então, nesse contexto, outrora uma mulher estava no banco dos réus. Mas agora quem é o réu? O próprio autor da lei. É para pensar nisso. Jesus está no banco dos réus. Ao lado dele, uma pessoa usada como exemplo para provar que a lei outrora feita por Cristo, ela é incapaz de ser colocada em prática de fato na vida. A mulher pega em adultério aqui simboliza aqueles muitos que por seus erros ou falhas incorrem na lei e pela lei são culpados, levados ao tribunal, se encontram com Cristo, o autor da lei, tendo ao seu lado o anjo do Senhor, advogado, e ao seu outro lado o próprio Satanás, que acusa o que cai, mas mais do que isso, aquele que na sua mente fez o ser humano cair, o próprio Deus. Às vezes eu e você agimos assim também. Quando estamos em meio aos nossos pecados, aos nossos erros, buscamos alguém a quem culpar. Adão fez isso, Eva fez isso, Satanás fez isso, e às vezes eu e você fazemos também. Alguém tem que ser o errado, alguém tem que levar a culpa. E quem é o culpado? Quem nos fez? Deus é o culpado. Interessante isso. Mas diz o texto: Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Algo extremamente inusitado, paradoxal. Jesus está passando de juiz para réu. Ele está sendo acusado. Ao seu lado tem consigo um de seus filhos, e esse também se encontra em qualidade de réu, sendo acusado pelos outros. Mas ao invés de proferir algo, Deus está em sua casa, poderia ter matado todos eles, fulminado aquelas pessoas, ou simplesmente mostrado de forma simples e direta qual era o seu erro. Ao contrário, Jesus se inclina e começa a escrever no chão. Já parou para pensar nisso? Deus está em seu santo templo, assentado entre outras pessoas, tendo diante de si uma mulher pega em adultério. Jesus olha para os seus acusadores e, ao invés de proferir alguma só palavra, ele se inclina. A atitude que aqueles deveriam ter feito, a atitude que aqueles outros deveriam ter tomado ao se aproximar daquele que é o eterno,
não fora feita. Mas Deus se inclina. É como se o autor do universo, o criador de todas as coisas, quisesse fazer você entender algo. Sabe quando a psicologia diz assim, quando você falar com uma criança, não fale do alto, ao contrário, chegue-se ao nível dela? É isso que Jesus está fazendo. Filhos, eu vou fazer vocês entender algo, mas para que eu faça vocês entender, você precisa entender o plano maior o plano da redenção. E no que consiste o plano da redenção? Eu me inclinar até onde você está e fazer você entender através da minha própria vida. É o único jeito, não tem outra forma. Então Cristo se inclina, diz o texto. Mas a palavra de Deus continua e diz assim, como se insistissem, como se de fato interrogassem a Cristo, insistindo na pergunta. Jesus então se apropria de seus atributos de Deus, Senhor e Rei. E ele então se levanta. O Pedro um dia disse algo para mim que eu tomei para mim como conselho, como uma questão muito importante. É um verbete, um ditado, mas contém alguma instrução, ele já deve ter dito isso a vocês. É melhor você ficar sob a mão de Deus, ou melhor, sob a mão de Deus, do que sob a sua mão. Você consegue entender? É melhor você estar sob os cuidados de Deus, tendo a mão de Deus como o amparo, o suporte, alicerce, do que você estar embaixo da mão dele. Essa é a questão. Existe um texto bíblico que diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu me lembro quando ainda morava em Bauru, próximo de casa tinha uma igreja evangélica pentecostal, e todas as noites de culto, que eram vários, eles cantavam uma música cujo refrão era esse: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E numa tarde, eu estava em casa, e de casa eu ouvia os cânticos. Eu pensei: Senhor, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus não for por nós? Quem poderá nos ajudar? É para pensar nisso. O mesmo Deus que te convida a estar ao lado dele, porque com ele nada pode acontecer com você. Pense bem, se vocês tiverem qualidade de estar contra ele, não há como escapar. Não há como escapar. O mesmo Deus que é amor, misericórdia, graça e bondade, em seu extremo, em seu cerne, em seu caráter, ao mesmo tempo ele é justiça e destruição. A Bíblia chama a obra redentora de Cristo ao mesmo tempo de salvação e ao mesmo tempo de uma obra estranha. É para pensar nisso. Porque o mesmo Deus que salva pela justiça, amor e misericórdia, ele terá que destruir. Ele vai ter que destruir. Como se insistissem na pergunta, Jesus então se levanta e lhes diz: aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando-se a inclinar, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles essa resposta, e acusados, diz o texto, pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar dos mais velhos até o último. Jesus poderia ter dito qualquer tipo de palavra, qualquer tipo de repreensão, exortação, ou mesmo conselho. Poderia ter chamado-os a sentarem-se juntamente com os demais que estavam aprendendo de Jesus pelo próprio Cristo. Mas Jesus usou para com eles aquilo que eles estavam usando para com os outros.
aquele que entre vós não tiver nenhum pecado, seja o primeiro a atirar pedras nessa mulher. A consciência então os acusa. Forçosamente o Espírito Santo de Deus os impele a olhar para dentro de si, e eles começam a avaliar as suas próprias vidas, a avaliar os seus próprios conceitos, os caminhos pelos quais andaram, as escolhas que outrora haviam feito, e o objetivo daquela audiência. Principalmente, o objetivo daquela audiência. Ficando só Jesus e a mulher, no meio onde estava, ele ergue-se novamente, e não vendo ninguém além da mulher, perguntou-lhe: mulher, aonde estão aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou? Pergunta interessante. A palavra condenou aqui, quando você vai ao original grego, refere-se ao termo katakrino, que em sua tradução diz o seguinte: tornar o erro do outro mais evidente que o seu. Interessante. Jesus se dirige àquela mulher e diz: mulher, aonde estão aqueles que te acusaram? Aonde estão aqueles que me trouxeram a mim? Aonde estão aqueles com quem eu falei há pouco? Ninguém te condenou. Ou, em outras palavras, ninguém conseguiu tornar o seu pecado mais evidente do que o pecado deles. Ninguém conseguiu colocar o seu erro acima do erro que eles próprios estavam cometendo. Ninguém a condenou. Catacrino. A partir do momento que eles olharam para dentro de si, eles entenderam: não há como escaparmos dessa audiência se continuarmos nesse caminho. Consegue entender? Nós e a mulher que está diante de nós estamos no mesmo nível, estamos na mesma qualidade, estamos na mesma condição. Que condição é essa? Pecadores. Por isso que Jesus, em outro momento, diz: cuidado com a maneira como você julga as pessoas, porque o mesmo peso com o qual você julga é o mesmo peso com o qual você será julgado. Ninguém conseguiu tornar o seu erro mais evidente do que os deles. Preste atenção. Na maioria das vezes, quando eu e você acusamos alguém, é como o próprio ditado diz: nós estamos tentando subtrair, nós estamos tentando minimizar, nós estamos tentando encobrir o nosso próprio erro, a nossa própria condição, a nossa própria realidade, os nossos próprios pecados. Ao acusarem aquela mulher, aqueles homens que outrora deveriam estar ensinando o povo, escribas e fariseus, tentaram tornar o erro daquela mulher mais evidente do que o erro deles próprios. Toda vez que eu e você tentamos acusar alguém, estamos agindo assim, tentando evidenciar o erro do outro para que o meu saia do foco. Cuidado. Ninguém te condenou. Respondeu ela: ninguém, Senhor. De fato, ninguém podia condená-la. Então lhes disse Jesus: nem eu, tampouco, Catacrino. Nem eu tampouco te condeno. Nem eu. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Se existe uma mensagem contida na micro-história dessa mulher sem nome,
é a lição que encontramos na macrovisão da história do grande conflito. Um Deus que está sentado em seu trono nos céus, trabalhando pela minha e a sua salvação, frente a um inimigo que nos acusa dia após dia. Qual é a novidade do texto? A novidade do texto é que Deus, o juiz, Cristo, o advogado, olham para mim e para você e enxergam em nós culpados. Essa é a grande questão. Mas qual é o seu veredito? Eu não te condeno. Mediante a fé a qual você pode demonstrar em Cristo, mediante a realidade que você pode ter na pessoa de Jesus, não descrendo, não o acusando, não desprezando, mediante a fé e a graça, você está livre. Eu não sei qual é a sua condição, eu não sei qual é a sua realidade nessa manhã de sábado, mas eu, como você, somos pecadores. E eu sei que nos caminhos e descaminhos aos quais andamos nessa última semana, pode ser que nós tenhamos vencido, mas pode ser que nós tenhamos caído também. Ninguém pode nos acusar diante de Cristo se mediante a fé cremos no seu sangue. Cremos que Ele tem poder para nos perdoar. Portanto, tome cuidado. Aquele que está em pé, cuide que não caia. Cuide que não caia. Duas questões reflexivas para fecharmos o texto e o estudo desta manhã. Muitas vezes ficamos nos perguntando por que Jesus se inclinou para escrever no chão. Por quê? Já temos aqui uma pequena dica. Ele quis se colocar na mesma condição dos homens. Ele quis estar à altura daqueles que o acusavam. Portanto, a conclusão disso temos duas questões, ou duas respostas, uma filosófica, poética, a outra teológica. A resposta filosófica ou quase poética poderíamos tirar quase que de uma conclusão extra-bíblica. Clarice Lispector, ela escreveu um poema, quase um conto. E nesse poema, quase conto, ela diz o seguinte: o amor e o grito. E nesse conto ela, sabiamente, posso dizer, traçou uma linha divisória entre o amor e o grito, e é muito simples. Ela diz o seguinte: aquele que odeia, que tem raiva, que tem ódio, grita. Porque mesmo que esteja próximo fisicamente, o seu coração está distante um do outro. Interessante isso. No entanto, contudo, aquele que ama, ele não grita. Ele faz o quê? Ele sussurra. Ele fala ao ouvido. Porque mesmo que esteja distante fisicamente, os corações estão próximos. Jesus se inclinou na história do mundo porque Ele não queria gritar com você. Ele não tem ódio, não tem raiva. Por isso Ele se inclinou e se aproximou de mim, de você, para sussurrar no meu e no seu ouvido o seu amor, a sua misericórdia e o seu perdão. Quem ama, sussurra. Isso acaba sendo uma dica para nós, maridos. Quem ama não grita. Quem ama se aproxima e sussurra, porque está próximo. Essa poderia ser uma conclusão filosófica, poética, mas eu não posso finalizar o culto sem uma conclusão teológica. Portanto, abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 17. Jeremias capítulo 17 fala sobre a luta do ser humano de Deus e do pecado. Lá, o profeta Jeremias, no capítulo 17, versos 12 e 13, nos apresenta, quem sabe, a resposta teológica para o fato de que Jesus se inclinou e escreveu no chão.
Jeremias 17, verso 12 e 13 diz assim: trono de glória, enaltecido desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Verso 13: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam são envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão. Porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Deus se inclinou e escreveu no chão, muito provavelmente, o nome daqueles homens. Porque, embora estivessem próximos dele fisicamente, estavam distantes dele no coração. O apelo nessa manhã é simples, direto e objetivo. Você precisa se aproximar de Cristo hoje. Independente de qual seja a sua história, a sua micro-história, você está embutido, você está dentro de uma macro-história. Essa macro-história é a história do grande conflito, a história da redenção. A fim de justificar você, Jesus veio entre nós, viveu entre nós e sussurra hoje no seu vida: volta enquanto é tempo. Porque se você estiver, ou melhor, não estiver junto do Deus Todo-Poderoso, você está contra Ele. Deus não quer de modo algum que você falte naquele grande dia. Portanto, hoje é o dia da salvação. Que Deus perdoe os seus pecados. Que você peça perdão a Deus dos seus pecados. E que Deus possa fazer em você e por você, em mim e por mim, aquilo que eu não posso fazer. Eu quero convidar você a uma oração. Posso fazer? Fique em pé. Vamos orar ao nosso Deus. Depois da oração, nós vamos nos assentar, tirar o provai e veja, e aí nós finalizamos então a programação desta manhã. Ora, Santo e Eterno Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, porque através da Tua palavra o Senhor nos revela muito mais do que lemos, muito mais do que aquilo que podemos compreender. O Teu Espírito, mesmo que inspirou a escrita bíblica, hoje nos é otorgado, nos é dado de graça, a fim de que possamos entender a Tua vontade, refletir sobre aquilo que o Senhor nos pede, mais do que tudo, entender que o Senhor hoje está assentado sobre as alturas do céu, em seu santo templo, e de lá está julgando o caso de todos os Teus filhos. Não temos nós a prerrogativa de julgarmos uns aos outros, não temos nós a prerrogativa de acusarmos uns aos outros, muito menos de acusar a Ti. O Senhor não está no banco dos réus. Aquele que é o grande acusador é o que está e deve permanecer no banco dos céus, o inimigo de todos nós. Por isso, fortalece a Tua igreja, une Teu povo, prepara-nos para a volta de Cristo e perdoa os nossos pecados, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos esperar um pouquinho, que hoje o Provai Evento é especial. A Escola Sabatina faz 167 anos, hoje já de existência. Então eu acredito que vai projetar uma história muito legal de uma pessoa que, durante um tempo, ele guardou todas as lições. Você vê só que coisa interessante. Eu conheço uma pessoa que também tem esse talento. É o senhor que guarda todas as coleções da Escola Sabatina dos livros. Vamos ver se consegue rodar. E é legal, muito bom.
Vai rodando?